Próxima palestra, o professor Johnny, que é um convidado especial e conhecido por muitos. Não sei se por vocês, mas no momento vai ser por vocês. Ele está aqui graduado pela matemática Unimed em 1970, terminou mestrado em 74 e doutorado em 88. Desde então, constrói uma carreira na matemática aplicada como professor, pesquisador e ênfase em biomatemática. Já orientou mais de 15 alunos de mestrado e 19 de doutorado. 55. Tá desatualizado, gente. Quanto? Então, o meu 55º já defendeu tese esse ano. 55º defendeu tese esse ano. Então, desculpa aí, errei. Ficou mais conhecido como Johnny, mas ele chama João, viu, gente? Não é Johnny, não. Isso. Palmas pro Johnny, gente. Ah, precisa do microfone por causa do trem lá. E eu preciso desse negocinho, sim, pelo menos para poder passar. Esse é o título. E o título eu preciso falar duas coisas para vocês. Uma é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa disse: eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Então vocês têm que saber que eu quase que nada não sei. O mais que eu faço é desconfiar. E tem uma outra coisa que eu não coloquei aí, porque ia ser bem negativo, que é o seguinte. Fernando Pessoa tem uma frase que diz o seguinte: ontem eu encontrei com o pregador das verdades dele. Então vocês vão ter que me criticar, porque as verdades que eu vou falar são minhas. Não necessariamente tem que ser as verdades de vocês. Então vocês têm que criticar tudo que eu disser e sobre tudo que eu fizer. E eu preciso de ajuda para controlar o tempo. Janaína, Janaína, estou olhando para você. Pode ser você? Você me ajuda a controlar o tempo? Não, quem foi, Janaína? Não podia perguntar para você? Tá bom, se não quiser, tá bom. Vinícius, você controla o tempo para mim? Era você. Tá bom. Tá, então isso, tá bom? E se alguém achar que está demorando muito, olha para o Vinícius e o Vinícius faz assim para mim, e eu paro. Muito bem. Então, por que ser professor de matemática? O que me fez querer ser matemático? Vocês não estão pensando nisso. Você é importante, reconhecido socialmente. Eu vou estar andando no shopping e alguém falou assim: professor, posso tirar um selfie com você? Você entrou acreditando nisso? Para ser famoso, porque eu vou ser convidado para passear, passar o final de semana em Ilha de Caras. Também não. Eu vou contar para vocês uma outra história do Laércio. E vocês vão dar risada. E eu vou ficar muito... Gabi, posso falar puto ou nem fala? Vou ficar muito puto com essa história. E a história é a seguinte. Tinha uma cidade aqui perto, centro do universo, capital do mundo, filial do céu, chamada Mojimirim. Vocês estão dando risada por quê? Vocês são de Tóquio, de Los Angeles? É quem tem rixa com nós. Não, eu sou caipira de Mojimirim, torcedor do Mojimirim Esporte Clube, que empatou com o Tombense sábado em casa. Está em último lugar da Série C. E a piada do balão é a seguinte: teve um concurso de balões, só que os balões, no primeiro final de tarde, os balões todos subiram. E para mostrar aquelas cores todas, as cores nacionais dos países, etc. E, de repente, ninguém sabe como, apareceu uma tempestade e soprou o vento e voou o balão, cada um para um lado, para o outro. Que é bagunça. E os caras ficaram perdidos. Eles não sabiam mais onde eles estavam. Aí então passaram a noite inteira lá. E sabe como é que é o balão, né? Tem tripulação de dois. Tem um que vai falando para cá, para lá, não sei o quê. E tem outro que fica com a torneirinha do maçarico, que esquenta o ar. Então se fala sobe, ele aumenta a torneirinha, e aí o balão sobe. Assim, abaixa, e ele, e o balão desce. Aí eles estão andando, e é de madrugada, e eles estão vendo, e de repente eles veem um cara andando lá embaixo.
Aí ele falou, desce, desce, desce. Aí desceu e gritou, oh! O castigo naquele tempo não era politicamente correto. O castigo estava passeando o cachorrinho dele. Por aqui, por ali. Aqui em cima! Onde que nós estamos? Num balão! Pode subir, sobe, sobe, sobe. Como subir? Perguntar uma coisa, não adianta perguntar nada, sobe essa porra de balão. Aí subiu. Você não perguntou mais nada para ele. Você não viu? Era matemático. Como você sabe que ele era matemático? Ele pensou para responder, falou a verdade e não serve para porra nenhuma. Vocês vão passar 4 anos aqui e eu espero que vocês saiam daqui sabendo que isso é só uma piada. Tá certo? E eu digo isso porque saber das coisas eu não sei, mas eu desconfio de muita coisa. E a pergunta é, por que eu quero ser matemático? Por que eu quero fazer matemática aplicada, que é o que eu faço? Por que tem esse barulhinho, hein? O que me motivou continua me fazendo virar? Continua a me dar energia? Continua a me dar pique? Essa é a pergunta. Eu vou passar a vida com vontade de continuar a ser matemático? Então, eu vou falar para vocês algumas coisas que me fizeram ficar apaixonado pela matemática. A beleza estética da matemática. Vocês têm que entender que quando eu estudei aqui, foi entre 67 e 70, como da graduação. Meu pai precisou sair do Brasil, porque era o tempo do golpe de Estado dos militares de 1964, e algumas pessoas, para sobreviverem, tiveram que sair do país e demoraram muito para voltar. E eu não quis ir, porque eu era presidente do centro acadêmico. Como diz o Ricardo, eu também aproveitei tudo. Eu era presidente do centro acadêmico, era monitor de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, fechava o revezamento 4% de natação e corria 800 metros, porque não tinha mais ninguém para correr 800 metros. Ninguém me queria para jogar futebol do salão, ninguém queria, ninguém. Me deixavam ficar no banco do vôlei, mas ninguém queria que eu jogasse, porque eu tenho um defeito no braço e eu era um gerador aleatório de jogadas. Agora, quando eu encontrei a matemática, gente, eu me senti seguro. Era muito irregular a vida que a gente tinha. Tinha gente que desaparecia. O primeiro presidente, que era o Alcides Mamizuca, o primeiro vice-presidente, que era o Vasco, professor de economia hoje, e o segundo, que era o Edson Carneirinho, que foi reitor da UENF, da a Universidade Estadual do Norte Fluminense, os 3 estavam presos em Ibiúna. E onde que eu tinha segurança mesmo? Sem família, doente, sem nada? Na matemática. E aquele Parthenon, com aquela proporção áurea, aquela proporção que faz com que os folhetos sejam agradáveis de ver, os cartazes sejam agradáveis de ver, o tamanho desse crachá de vocês seja uma coisa que não agride a visão da gente. Essa proporção, a proporção áurea, por exemplo. Geometrias e as construções geométricas. Tem um pintor pré-impressionista chamado Constable, inglês, e a gente olha para as pinturas dele, e as pinturas dele são lindamente proporcionais. Então ele faz uma pintura, aqui tem um lord inglês com aquelas roupinhas vermelhas, sentado em cima de um cavalo que vai caçar raposa, e você olha e o cara está aqui em cima do cavalo, ele está aqui, e depois aqui tem uma igreja, aqui tem uma casa ao fundo, aqui tem uma árvore. E o que ele fazia? O Constable desenhava uma parábola perfeita e ele construía os quadros dele usando a parábola. E a gente só ficou sabendo disso muito tempo depois. Porque se tivesse sabido disso antes, o povo ia descer o cacete nele. É como o Piero della Francesca. Procura no Google. A Janina está com o computador lá, até para ela procurar o Piero della Francesca. O Piero della Francesca foi o cara que descobriu aquela geometria projetiva, o ponto, como é que chama? O ponto de fuga. E eles acusavam o Piero della Francesca, na Renascença, de não ser pintor, de ser um geômetra. Por quê? Porque ele usava realmente a geometria.
e é famoso, até hoje as pinturas dele são famosas por causa disso. Mas havia outras coisas também que me seduziram. Tem mais alguma? Não, não tem. É que a matemática, além de ser bela esteticamente, e eu estou contando só algumas coisas, era coerente. Eu vou contar uma coisa para vocês podem dar risada, podem falar o que vocês quiserem, mas eu olhei para um lápis da tabuada do 9 e fiz 9 vezes 1 dava 0, 9. 9 vezes 2 dava 1, 8. 2, 7, 3, 6. 4, 5. 5, 4. 6, eu já não sei fazer, mas vocês vão até o fim, até chegar no 90. E eu descobri que coisa mais coerente, que maravilha. E a gente tinha um troço chamado Prova dos 9. Ninguém tem que saber isso aí, nem pensar. E a gente, com a Prova dos 9, sabia se uma conta estava errada ou não. A gente não tinha calculador. Quando eu estudei, não tinha calculador. A calculadora, e eu tinha um professor, quando eu estudei, era politicamente correto dar tapa em criança que não sabia. E ele via a gente contando com o dedo, professor, e ele dava reguada. Então, ele obrigava a gente a responder as perguntas de aritmética com a mão aqui. E eu descobri uma técnica que eu apertava bem de leve, de maneira que eu não disse. E vocês não estão vendo que eu estou apertando. E com isso eu fazia as contas. Eu fazia, digamos, cálculos digitais. Os códigos, como é que chama o manual? Aquele manual, de manual de Patinhas, como é que chama aquele manual? Ah, não, vocês não conhecem. Do escoteiro. Manual do escoteiro, mas do Walt Disney. O manual do escoteiro então, menino. Tem os códigos, você tem que decifrar, ver o que o cara escreveu, o que o cara não escreveu. Agora, a fórmula que matou a pau foi essa fórmula de Euler, de Moivre, que vocês vão aprender em variáveis complexas eventualmente. Essa fórmula diz o seguinte: E elevado a I vezes π mais 1 dá 0. Por que essa fórmula me encantou e me motiva até hoje? O primeiro número que o homem inventou foi 1. Diz o professor Ricardo Kubrusny, do Laboratório Nacional de Computação Científica, que uma vez um macaco soltou a mão da árvore e caiu, e em vez de ficar de 4, ele ficou em pé. E olhou de si para si e falou: é eu. Inventou o número 1. É claro que isso é um jeito provocador de contar a história. Mas foi o primeiro número que nós conhecemos. O 0 veio muito depois. Tanto que naquelas tábuas de cerâmica feitas pelos babilônios, o 0 era um espaço em branco. Então, se o seu cara falava: eu tenho 30 anos, eu tenho 300 anos, o número era muito parecido. Naquele tempo que Matusalém viveu 900 anos, vai ver que foi isso que aconteceu. Que ele botou algum 0 lá e que o cara viu 2 zeros em vez de ver um só. Então são épocas diferentes. Depois veio o π. Tem um trocinho vermelho de apontar, né? Depois veio o π. Não sei, mas veio o π. O π já é um número que apareceu muito mais tarde. E os egípcios usavam para o número π a fração 22 sétimos. E o que era o π? Era uma relação constante entre o perímetro de qualquer circunferência e o diâmetro dessa circunferência. Isso é constante para qualquer rodinha que você fizesse. E os egípcios, os sacerdotes egípcios que sabiam a verdade, tinham umas cordas cheios de nós para eles medirem as distâncias. E eles calculavam a área de circunferência usando esses cintos cheios de nós. Então eu tenho uma coisa do tempo que a gente começou a andar em pé, tem uma coisa do depois, Mesopotâmia, depois tem um valor que ninguém sabia que era irracional, e tanto que eles usavam o número racional para descrever, e depois teve o I. O que é o I? Eu imagino, o I foi inventado na Renascença italiana. Eu imagino o Cardano lá tomando pinga. Naquele tempo se usava fazer matemática em boteco, sim. E o Cardano encheu a cara e falou assim: é tal número imaginário. A raiz quadrada de Bezoom, mas a raiz Bezoom, não, vai ser imaginário. Vai ver. E inventou. E criou. E quer dizer, esse negócio de encher a cara, eu estou inventando, mas eles arrumaram
a raiz quadrada. Isso aqui na Renascença. E Napier, o algarismo neperiano E, apareceu muito mais tarde. E Euler e De Moivre apareceram mais tarde ainda. E elevado em π, mais 1, dá 0. Eu falei, pô, daqui eu não saio. Aqui eu estou seguro. Matemática é realmente o que eu quero. E depois tinha outras coisas que apareceram na minha frente. Enumerabilidades racionais. Como que a gente prova que os racionais são enumeráveis? Você põe 1 sobre 1 sobre 2 sobre 3, assim, 2 sobre 1, 2 sobre 2. Aí você faz aquele caminhozinho e você vê que tem tantos irracionais quanto natural. Como que pode? Mas tá ali, ó. Dá pra ver. Tá provado. Como que pode? Não sei. Mas que tá lá, provado tá. Isso é fantástico. Você já viu essa demonstração? Então, corte de Dedekind. Os cortes de Dedekind são aqueles com os quais nós verificamos que além dos números racionais, há os números irracionais. E muito mais número irracional do que número racional. Por menor que seja o intervalinho, tem infinitos números racionais lá dentro. Mas tem muito mais infinitos números irracionais que os racionais. A trombeta de Gabriel. Calcular volume por revolução. Alguém lembra da trombeta de Gabriel? Você calcula a integral de π vezes a função ao quadrado. A trombeta de Gabriel é o copo ideal. É o copo ideal para a gente tomar cerveja sábado. Porque o volume é finito. Aí você bebe enquanto é gelado. Se for infinito, ela esquenta. Você bebe o copo assim, né? Exatamente é isso. A trombeta de Gabriel. Aí você faz a volume por revolução. Agora, a mulher pede, lava. Eu assim, bem, não dá para lavar o copo. Como não dá para lavar o copo? Porque não tem detergente que cubra a superfície. A superfície da trombeta de Gabriel é infinita. O volume é finito. Quer dizer que você dá uma cerveja e não é obrigado a lavar o copo. Brion-Ruffini e Birch-Vieta. Para quem fez cálculo numérico, vocês devem lembrar dessa fórmula. Brion-Ruffini criaram um sistema de dividir, de calcular o valor do polinômio usando a divisão do polinômio por um certo número. É fantástico. E o Birch-Vieta criaram um algoritmo para calcular raízes de polinômios, usando essa regra. Por quê? Por que a gente só calcula polinômio de grau 2 na escola? Porque a gente só sabe a fórmula de Bhaskara. Se você olhar para o jornal domingo passado, vai ter lá, compre uma televisão nova em 10 prestações sem entrada. Se você quiser saber qual é o juro, isso vai dar, se for sem entrada, vai dar um polinômio de grau 10. Se falar a primeira prestação é só em outubro, isso vai dar um polinômio de grau 12. Se a primeira prestação é a entrada, vai dar um polinômio de grau 9. Essas são as raízes que a gente precisa calcular. E Brion-Ruffini e Birch-Vieta criaram um sistema fantasticamente lindo. Ele se apoia em Newton-Raphson, na achar raiz de funções. E agora, nem tudo dava certo. Por exemplo, o Frege achava que dava para a matemática provar a sua própria consistência. E foi preciso que o Russell dissesse, não, Frege. A matemática não consegue se provar a si própria. Quer dizer que a matemática não é perfeita. Para a alegria dos físicos, que são os nossos primos mais próximos, e morre de raiva da gente, e vice-versa, é assim. Quando eu ia passar férias em Mojimirim, eu ficava obrigatoriamente no quarto do meu primo. A gente quebrava o pau. Agora, eu juntava com o meu primo para brigar com o vizinho. Ele juntava com o vizinho para brigar com os caras da outra rua. E juntava com os caras da outra rua para brigar com os caras do outro bairro. Então, o físico é aquela pessoa mais próxima da gente, com quem a gente se junta para poder matar o dragão. Tem mais uma coisa que eu queria falar com vocês. Tem um grupo muito forte de biomatemática, aqui na Unicamp, na física. Se alguém tiver curiosidade, procure o professor Dr. Marcos Aguiar. E se ele vier dar uma palestra, garanto que vocês vão ficar encantados. Por que apareceu isso aqui? Ao mesmo tempo, tinha um monte de coisas difíceis. Geometrias diferentes. Geometria diferente é aquelas Lobachevsky.
Nunca mexi com isso. Matrizes tridimensionais de tensores. Na computação, eu mexi. Para enxergar como é que é, mais ou menos. Tensores, estou fora. Eu deixo isso para o povo da engenharia mecânica. E para o povo da física também. Hipergráficos em R4-RN. Dá para a gente ver um gráfico em R4? Vocês estão vendo um. Eu tenho X, eu tenho X, eu tenho Y, eu tenho Z e eu estou se mexendo. Ou seja, eu tenho as 3 dimensões espaciais e a dimensão temporal. Mas dentro dessa sala, nós temos o calor, a umidade relativa do ar, a iluminação, o calor que vocês estão gerando. Se comeram muito no café, muito bolo, você gera um tipo de calor. Quem é como eu, por exemplo, tem uma grande perda de calor, ou como diz o caipira em Mogi, uma perca de calor, aqui, porque eu sou careca, quem tem muito cabelo não tem isso aí. Então, nós trabalhamos realmente, nós trabalhamos com RN, e não é só para fazer exercíciozinho, não. O Renato Fernandes Cantão, para poder resolver um problema de água de produção para a Petrobras, usou uma matriz de 4,5 milhões de linhas por 4,5 milhões de incógnitas. Não calculou determinante. Eu tenho prevenção contra determinante. Até hoje na minha vida, eu só precisei de calcular determinante com letra. Com número, regra de Kramer. O que eu posso fazer? Não é assim que a gente faz. Não é assim que a gente faz. Muito bem. Álgebra diferente, semigrupos, essas coisas todas. E eu tive que estudar a teoria de semigrupos para resolver um problema de capivara. O professor Silvio Prenholato fez a tese de doutorado comigo, o Sujinho, ou o Arafinha também, que ele era chamado. Ele é uma pessoa totalmente diferente. Ele fez a tese comigo estudando um problema que apareceu no Pantanal da Argentina com financiamento europeu. E de vez em quando vinha uma doença e morria todas as capivaras, e no ano seguinte não vinha nenhum turista. Turista adora capivara. Adora. Nossa, eu trouxe meu cunhado gringo para ver as capivaras aqui. Nossa Senhora! Ele tirou 18 fotografias dele. Mas por que eu estou falando isso? Eu não sei. Nós temos alunos que serão matemáticos e professores de matemática, mas vocês, quando forem dar aula, vocês vão ter muitos alunos da engenharia química, da farmácia, que não são matemáticos e não querem ser matemáticos. E eles não têm que ser apaixonados pela matemática, como eu fui. Para esses alunos, quais as matemáticas necessárias? Vocês podem dizer, não, Johnny, a matemática é uma só. Sim. Mas eu quero deixar claro por que eu falo as matemáticas. Ô, barulhinho chato. No dia a dia, pode ser mais complicado do que em geral. Certamente é mais complicado que as aulas de matemática. Imensidão. O que é um cara devolver 70 milhões para fazer interação premiada? O que são 70 milhões? Quer ver como a gente não sabe? Imagina 70 milhões em nota de 50 reais. Quanto dessa mesa que ocupa? Como é que você chama? Eu. Igor. O Igor e eu não temos a menor ideia de quanto que dá isso aqui. Não temos. Se você pegar a dívida interna dos Estados Unidos, então, é um catupilhão de dólares. Quanto que é isso? Eu não tenho a menor ideia. Eu sei o número, eu sei escrever o número, mas eu não sei quanto é. Número quebrado. O que vocês têm contra número quebrado? Sabe o que vocês têm? Treino do ensino médio, em que as contas eram contas de chegar. E quando se calculava a raiz por fórmula de Bhaskara, sempre dentro do radical dava 36 menos 25. Ou 20 mais 16. Não era isso? É conta de chegar. Por que nunca tem a raiz quadrada de 396,41225? 6. 7. Por que não tem? Porque a gente tem medo de não quebrar. Que porra é essa? Você está achando engraçado, mas qual é a média de altura se pegar a média de todo mundo que está aqui?
Dá 1 metro ou 2 metros? Se a média de peso dá 60, 70, 80 quilos. Não dá, gente. Dá esse troço que você... O duplo quebrado. Raiz de ordem polinomial 36. Isso aqui é se você quiser comprar um Fiat Palio em 36 prestações ou até em 60 prestações. Isso aqui aparece no dia a dia. Mas tem coisas mais complicadas que aparecem. A passadeira. Vocês sabem que a transformação de uma função de R, uma transformação, identidade, de R3 em R2 é biunívoca. É biunívoca não, é unívoca. Agora, ao contrário, não. Porque se você sai do XY, você tem infinitos Z's. Como que a minha passadeira consegue fazer isso? Como que a confecção de calça jeans consegue fazer isso? Como? O que é isso aqui? Isso aqui é um pedaço de plano. Tá certo que dá para mexer nele. Mas isso aqui é plano. E eu entro nela. E não fica repuxando nada. Como é que a mulher que faz roupa transforma um plano em R3? Nós, na matemática, não sabemos. E o pior é que a gente parece que não tem curiosidade. Espera um pouquinho. Eu não preparei isso aqui não, mas me ocorreu. Eu não sei. Essa calça jeans não tem um ângulo aqui? Aqui não tem um ângulo? O que aconteceria com a calça se esse ângulo fosse mais apertado? Eu ia cantar moda de viola goiana, né? E se fosse maior o ângulo, eu ia usar aquelas calças de grunge que fica até aqui, com um palmo de cueca para fora e andar de skate. Eu não consigo entender que na sala de aula só tem ângulo 30 graus, 45 graus, 60 graus. Não, Johnny, uma vez eu calculei de 15. Sim, você fez 45 menos 30 para fazer seno de A menos B, que não sei o quê, ou de 75 graus, que você fez não sei de que jeito. Agora, acha aqui, nessa sala, um ângulo de 30, de 45 e de 60 graus. Se achar um, pode me chamar de Shirley Aparecida até o final do ano que vem, que eu respondo. Shirley Aparecida, eu falo, é comigo, é. Gente, a vida não é assim. Não é assim. O atendente, tinha um troço na... Não é aqui que aperta, é aqui. Tinha um troço no McDonald's que se você cantasse a musiquinha e não fosse atendido, eles davam alguma coisa para você. Tinha um troço assim? Você cantava uma musiquinha, porque você tinha que ser atendido antes de acabar de cantar a musiquinha. Eles davam um presente. Como é que eles fazem isso? Com combinatória. Isso é o trabalho que o Ricardo faz lá. Eu não sei o que é, mas eu sei que eles usam matemática para fazer isso aí. Olha só, tá vendo? Tem dragão para matar. Aqui, bem em cima do meu cofrinho, na lanchonete, na confecção de roupa, e a minha passadeira, que pega uma pilha de roupa para passar desse tamanho e produz uma pilha de roupa passada dessa alturinha aqui. É fantástico. E ela não sabe matemática. Isso fora as matemáticas, as matemáticas que são, como o Biratan D'Ambrosio diz, etnomatemáticas. É o cara que faz as contas de matemática, calcula volume de madeira, calcula curvatura de abóbada, calcula troco, sem saber matemática. Terezinha Caraio tem um livro que diz: na escola 0, na vida 10, as crianças vendiam doce no sinal vermelho e não sabiam fazer as contas na escola. Hã? É verdade isso. É verdade. E a Maria Cecília Fantinato fez uma tese de doutorado lindíssima. Ela trabalhou com as mulheres que eram totalmente analfabetas, não sabiam matemática, não sabiam aritmética. Como é que elas faziam para ir para o supermercado? E ela trabalhou no Morro de São Carlos. Preste atenção nas coisas da UPP lá do Rio de Janeiro e vai aparecer o nome desse morro. Esse morro até, deixa eu contar a historinha. Esse morro até, você para começar a subir o morro, você tem que andar na contramão. Para mostrar que você é de lá.
se você não é de lá, eles passam fogo no carro. Então foi nesse meio que as mulheres, por que elas queriam estimar se tinham dinheiro para pagar ou não? Para não passar vergonha e serem humilhadas na boca do caixa. Qual é a matemática que elas inventaram para poder fazer isso aí? E atravessar a rua. Como que eles atravessam a rua? A gente olha, e a gente vai, não dá. Ou a gente vai e corre para atravessar. Ou a gente começa a correr, depois o cara diminui e eu vou mais devagar. O que é isso? É calcular a derivada intuitivamente. Todo mundo que entra em qualquer universidade e que nunca foi atropelado sabe calcular a derivada intuitivamente. Nós, como professores, é que temos que descobrir como é que a gente transforma o que ele já sabe em derivada de cosseno menos seno. Ou ao contrário, enfim. Como que eu faço como professor? Como que eu vou fazer como professor? Porque vocês estão fazendo bacharelado, estão fazendo licenciatura, vão ser professores. Estão fazendo bacharelado, mestrado, doutorado, vão ser professores. Como que eu transformo tudo que os alunos já sabem de matemática na matemática de que eu necessito? Está demorando muito, né? Eu vou pular isso aqui. A matemática que me inspirou e que me seduziu, eu já falei para vocês, era bonita, era objetiva, e elevado a π mais 1 é igual a 0 aqui, e na fronteira da Tailândia com Camboja, era verdadeira, era exata, universal, absoluta e coerente. Na sala de aula. Quando a gente vai para a vida real, isso o Marquette pode dizer. A matemática não é bela, ela é prática. Ela seduz. Mas quando a gente põe a matemática para trabalhar, ela é prática. Ela é subjetiva. Eu posso tentar resolver um problema usando equações de diferenças lineares. Eu posso tentar resolver esse mesmo problema usando equações de diferenças não lineares. Eu posso usar equações diferenciais ordinárias. Eu posso usar equações diferenciais parciais. Eu posso, como eu sou obrigado a fazer, usar equações com derivadas do sentido fraco em espaço de Hilbert, onde a função módulo tem derivada sim, que dá a função de Heaviside, que também tem derivada que dá o delta de Dirac. Olha que fantástico. Então, a matemática é subjetiva. Eu escolho a ferramenta. Quer ver? Primeira prova, peso 2, segunda prova, peso 3, terceira prova, peso 4, e você está de exame. Professor, não é matemática que falou, faz a conta. Eu falei, professor, muda o peso. Dá peso 4 na primeira prova e vê se eu não fico com 6,8. Ou seja, quem escolhe a regra, quem escolhe a matemática, põe o seu subjetivo. É por isso que às vezes a gente tem a impressão que tem gente da matemática aplicada que inventa um novo tipo de chave de parafuso e passa a vida inteira procurando parafuso onde aquela chave serve. Em vez de aprender a mexer a partir do parafuso e adaptar a sua chave para aquilo que o parafuso exige. É prática, ela é subjetiva, ela é aproximada. Toda matemática é aproximada. Se você calcular a raiz quadrada de 9, dá 3. Mas se for a raiz quadrada de 10? Ferrou com a bagaça, né? Não é? Acabou. E se for Deus o livre de 17,5? E se em vez de raiz quadrada for raiz quíntupla de 314,58? Está ferrado. E você pega a calculadora e diz, não, Johnny, mas a minha calculadora está boa. Ela calcula seno, cosseno, extrai raiz quadrada, calcula logaritmo, exponencial. Porra nenhuma. Nenhuma calculadora seneia, cosseneia, exponencieia, raiz quadradeia, logaritmeia. Nenhuma. Calculadora só sabe somar, subtrair, multiplicar e malemar dividir. Se você fala para ela dividir um número muito grande por um número pequeno,
é como jogar para o alto e o que cair mais perto do meu pé é a resposta. Porque o erro que ela comete é maior do que o quociente, o resultado que você obtém. Então dá 5 mais ou menos 312. Quando você divide um número muito pequeno por um número muito grande, não, aí a resposta é boa. É por isso que quando a gente tem alguns polinômios em que vai, na hora de achar a solução, aparecer número grande dividido por um número pequeno, a gente troca o x por 1 sobre z. E acha um novo polinômio, onde todo mundo é grandão, e eu posso acreditar na calculadora. E quem quiser, quem tiver curiosidade, vou dar um exercício para vocês fazerem, calculadora científica. Você faz 1 dividido por 3 igual. A calculadora escreve 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Aí você escreve vezes 3 igual. A calculadora escreve 1. 3 vezes 1 terço dá 1. Mas lá dentro da cabecinha dela, ela escreve 0, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Aí você pega aquele 1 que está nela e faz menos 1. E não dá 0. Está menos 1 vezes 10 é menos 10. Ou menos 1 vezes 10 é menos 12. Porque a hora que ela faz o 3 vezes 3, ela escreve 9, 9, 9, 9, 9. Menos 1, falta, naquela casa onde ela faz o arredondamento, é que vai ficar menos 1 vezes 10 elevado a menos alguém. Se for uma calculadora que vem de brinde no sabão em pó, não, esse 1 menos 1 dá 0. Mas se for calculadora científica, dá menos 1 vezes 10 a menos 12, ou menos 8, menos 9. Você já fez isso? Hã? Isso. Muito bem. Bem-aventurados os que viram e não creram. Tá? Aqui tem que ser assim, eu estou falando as minhas verdades, e muito do que eu estou falando é para provocar vocês, sabe? E também porque eu gosto dessas coisas. A matemática não é exata. O Schrödinger falou que você quer resolver um problema, o número de parâmetros que fazem parte do problema é igual ao número de Avogadro. 6 vezes 10 é 23. Então você tem que simplificar. E aí me dá uma raiva, me dá ódio, me dá gastura. Porque o povo da física sabe fazer isso melhor que a gente. A gastura. Vocês acreditam? Eles até hoje fazem um movimento que retira o uniforme. Isso existe. Mas eles fazem e resolvem os problemas. E dá certo. Porque eles sabem o que interessa e o que não interessa. A matemática é contextualizada. O nosso tratamento de problemas de sistemas de equações diferenciais parciais segue a linha francesa, que é 50% análise e 50% computador. Mas em alguns lugares segue a linha alemã, inglesa e norte-americana. É 90% computador, 10% análise. E alguns seguem a linha russa, que é 90% de análise e 10% de computador. Por quê? Porque os gringos, alemães e os ingleses tinham um computador à vontade. Os russos tinham um computador roubado. Não é roubado. Acontece que a África do Sul comprou, o Israel comprou, vendeu para a África do Sul como se fosse material agrícola, e a África do Sul vendeu para a Rússia, quando a Rússia era o império do mal. Então, eles tinham um grande computador em Vladivostok, na Academia de Ciências. Então, eles não podiam usar o computador como... E a gente aqui? Por que a gente seguiu a linha francesa? Porque, por causa da organização do Tratado do Atlântico Norte, o de Gaulle saiu da OTAN porque Eisenhower queria obrigá-lo a proibir o Partido Comunista. Gente! E quando a gente vai para lá, a gente usa um computador francês copiado no computador americano, porque eles já tinham alguns. E era o Iris 7070, depois eu trabalhei no Iris 8080. Esse tempo já passou. Mas o tipo de matemática que a gente faz ainda tem o contexto político e histórico. Não tem nada a ver com matemática. Tem mais coisa aqui que alguém quer para provocar. A matemática instrumental, se você usar uma calculadora... Alguém fez a conta em calculadora científica ou não? E o que deu? Então, sua calculadora não é científica. Sua calculadora é mais simples. É verdade. Que graça que ela é? Não, eu preciso de alguém que pegue uma HP de alto... Então também não fez a conta, tá? Ela não arredonda. Ela pode arredondar no visor
ela pode arredondar na memória. Como que ela chama? A Shirley. Me achará. A calculadora da Shirley arredonda na memória. A sua calculadora não arredonda. E a calculadora científica a que eu me refiro, uma dessas HP, muita coisa, elas arredondam, ela não arredonda na memória e arredonda no visor. É por isso que você escreve 1 menos 1 e dá menos 1 vezes 10 menos 12. Mas duvidem de mim, duvidem de mim. E tentem fazer a conta. Shirley, desculpa. E a matemática tem que ser tecnologicamente viável. Eu vou mostrar um problema para vocês. Isso aqui é um esquema que eu adaptei de Birds, Berry e Huntley. É um livro que tem aqui na nossa biblioteca. Isso é a modelagem matemática de um problema. A gente sai de um problema real, a gente simplifica esse problema, porque a gente não consegue resolver o problema com todas as variáveis, e a gente cai num problema expresso numa das linguagens do universo matemático. Pode ser equações de diferenças, pode ser equações diferenciais ordinárias, pode ser sistemas não lineares de equações diferenciais parciais. Aí eu resolvo aproximadamente o problema matemático e eu tenho que achar se essa solução é válida ou não. Se ela é válida para a matemática. Digamos que eu esteja procurando como solução, eu preciso de um número positivo. E cai no polinômio de grau 18. Certamente vai ter um monte de raiz complexa, raiz negativa e raiz positiva. Eu jogo fora tudo que é complexo negativo e digo só as que são maiores que zero são válidas na matemática, apesar de serem raízes verdadeiras da equação, calculadas aproximadamente com 12 casas certas. Isso não quer dizer que essa solução seja válida para a sociedade. Eu vou ter que andar depressa. Quanto tempo eu tenho? 10 para as 10? É até as 10 só, né, Gabi? Então eu vou falar depressa. Como vocês podem ver, isso é uma represa. O que é uma represa? Uma represa é um córrego. Aí você põe umas taubas, a jusante dele, e empoça a água. E fica um volume grande. E o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai. Porque se saísse mais, esvaziava. Se saísse menos, transbordava. Então o fluxo que entra é o fluxo que sai. O curtume do seu nezinho joga aqui unidades de poluente e a poluição se degrada. Ou ela se fotodegrada, ou ela se biodegrada, ou ela se degrada mecanicamente. Tá certo? Muito bem. Aí então, eu vou fazer o modelo aqui, ó. Em português, a quantidade de poluentes na semana que vem é igual à quantidade de poluente desta semana, menos o que sai no fluxo, menos o que se degrada e mais o que o curtume do seu nezinho joga lá. Vou escrever isso na linguagem matemática. A quantidade de poluição semana que vem é igual à quantidade de poluição desta semana, menos o que sai no fluxo, que é o fluxo dividido pelo volume, menos a porcentagem se degrada, mais o quanto eu jogo. Se eu chamar de R 1 menos F sobre V menos D, eu posso pôr em evidência e dar essa relação aqui. Isso aqui chama-se progressão mista. Se o Q é zero, isso é uma progressão geométrica. E se em vez de estar mexendo com uma represa, com um fluxo, eu estiver mexendo com um lago formado por uma pedreira. Aí, o fluxo é zero. Uma vez eu mergulhei numa pedreira em Sorocaba. Fui 87 metros. Tinha geladeira, motocicleta, Kombi, que não deteriora. Então o D é zero. E não tem fluxo. Que quem encheu aquilo foi a chuva. E aquele tanto de água fica lá. Tem um volume, mas não tem fluxo, é zero. Então esse R é 1. Então fica Cn mais 1 é igual a Cn mais Q. É uma progressão aritmética. E eu vou falar uma coisa para vocês. O Ministério Público Brasileiro, 10 minutos. O Ministério Público Brasileiro, até hoje, usa essa relação para estimar quanto uma firma tem que pagar de multa. Ah não, estou andando para trás aqui, estou errado. Está aqui 2 graus. Como se comporta se eu
guardasse 2 semanas contaminante, em vez de soltar que, eu soltasse 0, 2 que, 0, 2 que, 0, 2 que. Faz diferença? Aqui está o gráfico. E eu tenho a poluição variando entre 90,3 e 90,8. E se em vez de fazer 0, 2 que, 0, 2 que, eu estou fazendo, eu fizesse 0, 0, 3 que, 0, 0, 3 que. Faz diferença? Dá uma olhada no gráfico. Aquele era 90,3 e 92 e alguma coisa. E fazendo com 0,03Q, isso aqui está variando entre 89,2 e 90,2. Por quê? Porque quando degrada 10% de 3Q, está degradando mais do que Q. Hoje todo mundo sabe, mas foi precisar matemática para explicar para os caras que era assim que funcionava. Desculpa do barulhinho, não sei de onde que ele apareceu. Se em vez de ser uma represa, fosse um rio, eu ia cair num sisteminha. Agora, não é só a poluição que alguém joga aqui, mas a poluição que vem de ar. Tá certo? Então, Mogi Guaçu sofre com a poluição que vem de Mojimirim. E São José do Rio Pardo sofre com a poluição que vem de não sei o quê. E Aguaí sofre com a poluição que vem de São José do Rio Pardo, etc, etc, etc. Não é brincadeira. Eu fiz um trabalho desse para o Rio Paraíba com 99 municípios, quando teve o acidente da fábrica de papel Cataguases, a pedido da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E aqui está o sistema, e aqui estão as equações, e se fosse o rio de verdade mesmo? Não, assim, eu tenho 10 minutos. E se fosse o rio de verdade? Eu tive um estudante alemão que precisava fazer intercâmbio. Aí ele olhou lá, Austrália, não, Austrália é muito longe, faz muito calor. Albânia, não, que Albânia, Deus me livre. Áustria, não, eu tenho um tio que mora na Áustria, eu já fui lá. Aí, bem, bom, Bélgica, chato, a bandeira, a cerveja deles é muito doce. Aí veio Burundi, não, aí Brasil. Aí ele pensa logo, futebol, carnaval, mulacas, Copacabana. Veio, acabou no meu laboratório. E foi estudar um acidente que aconteceu com a barcaça da Petrobras, que rachou e afundou no meio do rio Amazonas. E rachou. E ficou vazando, petróleo vazando, porque é muito difícil alguém mergulhar naquele rio. Então teve que esperar aquilo para depois puxar o barco. Então aconteceu isso com esse acidente. Coitado, isso aqui dá um sistema que dá 35 por 60. Dá CV5, 30, dá 210 por 210, nesse exemplinho pequenininho feito com um aluno da graduação da Alemanha, que queria vir aqui para ver mulatas e carnaval e futebol no Maracanã. Se vocês olharem, não sei se dá para ver que esse azul aqui é diferente desse azul aqui, tem uma pequena mudança. Aqui fica Manaus, aqui fica Montante, aqui fica Jusante, e aqui, onde foi para a Mancha, é onde filmou a Anaconda. Sabe aquele lugar lindo? Foi lá que foi poluído. Tá certo? Isso aqui é a Baía de Guanabara. Isso aqui eu dividi a Baía de Guanabara em pedacinho, porque a gente só consegue estudar um pedacinho por vez. Isso aqui a gente resolveu as equações de Navier-Stokes da maré alta. Aqui a gente resolveu as equações de Navier-Stokes da maré baixa. Aqui a gente juntou com o vento que vinha de sudoeste. Aqui a gente juntou a circulação com o vento que vem de noroeste. O que explica por que dá para as pessoas surfarem. Alguém conhece Niterói? Ninguém conhece Niterói? Você conhece Niterói? A Pedra de Itapuca? Por que Pedra de Itapuca? Entre a Praia das Flechas e a Praia de Caraí? Dá para surfar aqui. Aí, ó, Navier-Stokes prova. Navier-Stokes é nosso. O povo da física pegou para eles, mas é 5 minutos. 5 minutos. Aqui eu resolvi isso aqui, ó, com o vento de sudoeste. E aqui eu resolvi esse problema com o vento de noroeste. Olha que interessante. O que é o que a matemática faz? A matemática mostra uma mancha que sai daqui, e como o caipira de Mojimirim, que sou eu, a matemática consegue mostrar a mancha dando volta em volta da ilha. Sabe como é que a Petrobras fazia isso aí? Pegava um disco, que ia aumentando à medida que passava o tempo, e punha o vento empurrando o centro desse disco. A gente mostrou isso para a Petrobras, e a Petrobras falou assim, nossa,
quero contratar matemáticos. E contrataram matemáticos, sim. Então a Petrobras tem, lá no CEPES, no Rio de Janeiro, diversos matemáticos contratados. 3 minutos. Isso não é Mojimirim. Isso é um lugar em Angra dos Reis chamado Saco do Céu. Isso também é Angra dos Reis. A Petrobras tem um terminal aqui. Eles pediram para a gente simular esses acidentes que estão aí. Pediram para a gente simular. Esse. Pediram para simular este. Eu vou pular, porque esse aqui é igualzinho. E pediram para a gente simular esse que nunca aconteceu. É que aqui tem uma laje submersa a 6 metros de profundidade. Passar um navio carregado de petróleo e meter o queixo lá, vai vazar petróleo. E vai sujar toda essa parte. Aqui é a Ilha dos Macacos. Essa parte da Ilha Grande é tão bonita que chama... como é que chama aquele filme daquele do menino, da menina? Praia Azul. Praia Azul que chama? Lagoa Azul. Lagoa Azul, é. O apelido disso aí é Lagoa Azul. Eu vou parar de falar. Não vou. Isso que está aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. É a última coisa que eu vou falar. Isso aqui são algas. E o Museu Nacional recebeu um pedido. Já acabou mesmo? O Museu Nacional recebeu um pedido para estudar o que aconteceria se introduzisse uma alga japonesa nessa baía aqui, ó, na Baía de Sepetiba. Aqui é a Restinga de Marabaia, onde é proibido ir. Não pode turista nem alemão rico. De bonezinho, de tirol. Não pode. A Marinha não deixa. Só pode ficar aqui os quilombolas. A gente dividiu isso aqui. E o que é essa mancha aqui? Porque a alga que a gente estuda só fica até 2 metros de profundidade. Mais que isso, não tem luz, a alga não cresce. E tem poluente. Lembra que eu mostrei aquele barquinho lindo, do Saco do Céu, e o navio poluindo tudo? O terminal é lá. E tem a alga brasileira e tem a alga japonesa. E o que aconteceu na competição entre eles? Isso aqui é a poluição, isso aqui é a alga brasileira, isso aqui é a alga japonesa. O que a alga japonesa fez? Aqui, ó, pela intensidade. Ela acabou com a alga brasileira. Isso aqui são as células de reprodução. Que alga, para ter filho, eles não têm cantada, não tem nada, vinho e velas no jantar, não tem. Eles soltam a célula na água, a célula se vira e faz novas algas. E elas só se fixam até 2 metros de profundidade. Então nós simulamos diversos casos, simulamos esses casos, não vou discutir muito com vocês. Eu queria falar tudo isso. O nosso trabalho para a Rural do Rio de Janeiro, onde tem um grupo de pesquisa muito bom em mecânica de solos, eles que receberam encomenda de estudar isso aí, e nós entregamos isso aqui para a Rural do Rio de Janeiro, que levou para o Museu Nacional, e por alguns motivos o Museu Nacional diz não pode introduzir essa alga. Talvez o modelo matemático tenha sido um instrumento auxiliar para tomar essa decisão. Não posso dizer que foi, mas nós trabalhamos junto. Ou seja, um pedaço desse dragão morreu porque eu meti a espada no dedo mindinho dele. O dedo mindinho do pé esquerdo, é isso, Marquete? Eu acho que é. Eu sou modelista matemático e força profissional. A primeira vez que eu resolvi um problema com um freguês que entrou na minha sala foi em 1974. Entrou um cara que era noivo da sobrinha da professora Zoraide. Falou, tem que resolver esse problema, ninguém sabe resolver. A Zoraide mandou procurar o senhor. Eu falei, o senhor é eu? Ele falou, tá bom. Então, é claro que caiu numa integral numérica em coordenadas polares. É claro que não podia ser uma coisa simples. Sempre trabalhar com matemática aplicada é um exercício, não é multidisciplinar, não é antidisciplinar. E quer saber? Também não é transdisciplinar coisa nenhuma. É antidisciplinar. Assim que a gente trabalha com matemática na vida real.
São muitas matemáticas e a gente tem que aprender a lidar com elas, tem que estudar. As matemáticas são diferentes na crítica que a gente faz, são diferentes no tipo de avaliação que você faz, são diferentes do sujeito que aplica a matemática e diferentes de uma ausência surpreendente. A que inspira e que se usa. E essas são as matemáticas com as quais nós trabalhamos. Elas se relacionam com as perguntas da vida. Sinto muito, mas usando a matemática na vida, não tem a matemática verdadeira com a resposta certa no final do livro, se a pergunta é par ou ímpar. Não existe. Em alguns casos, não existe nem a pergunta. Nem a pergunta existe. Bom, não tem a verdade. O professor não tem autoridade. Não tem o apoio do programa. Não tem segurança do... Então, o que sobra para a gente? As histórias da gente, as nossas esperanças e a companhia dos alunos. Por isso que é bom trabalhar com matemática aplicada. Sempre vai ter novos desafios, sempre vai ter o tesão. Eu pus prazer aqui, senão a Gabi ia ficar brava comigo, mas eu pensei aqui em tesão. E sempre vai ser difícil. Difícil e divertido. E a gente quer ficar rico? Não. A gente quer ser famoso? Não. A gente quer ser socialmente reconhecido? Não. A gente quer muito mais do que isso, porra. A nossa ambição é muito maior. Nós queremos transformar a história desse país. E para fazer isso aí, nós precisamos também de matemática aplicada. Era isso. Desculpa de estar para isso. Acabou.